Olá, eu sou a Dani Gonçalves e nesse vídeo eu vou apresentar a para o projeto de iniciação científica sob a orientação da professora Ana Frazão. Como vocês podem ver na tela, o meu tema diz respeito à economia do compartilhamento, a precarização trabalhista na era da quarta revolução industrial. Iniciando aqui, então, a minha pesquisa tem a intenção de falar um pouco sobre a uberização do trabalho, que é um tema que desponta com efervescência quando falamos da quarta revolução industrial. Quando a gente pensa em uberização do trabalho, pode ser que vem em mente de muitas pessoas a empresa Uber, que tem números bastante expressivos, como eu coloquei na tela, mas que, na verdade, quando a gente fala de uberização do trabalho, nós não estamos falando apenas da empresa Uber, mas desse segmento que também envolve a Uber, mas que vai bem além dela. Nesse sentido, bem, a ideia é trabalhar um pouco a 4.0, que é uma outra forma de falar da quarta revolução industrial, e como hoje em dia nós temos muitas ideias acerca da compreensão do trabalho, como elas foram alteradas durante esse tempo, mas que alguns pontos ainda são históricos, como a gente vai ver aí, que remetem a muitos pontos já conhecidos e que não são novidades na quarta revolução industrial. Falar também um pouco da economia de compartilhamento, perceber se esse tipo de serviço, como o da empresa Uber, realmente faz parte da economia de compartilhamento, e falar, é claro, do mainstream econômico, que possui algumas teorias bastante importantes sobre esse tipo de serviço. Passando, então, nós vamos falar também do direito do trabalho, que é o principal ponto da pesquisa, falar sobre a precarização trabalhista, sobre os impactos com a pandemia da Covid-19 e sobre o posicionamento dos tribunais com a resposta do direito em relação à precarização decorrente da obrigação do trabalho. A metodologia utilizada busca concatenar, então, o discurso jurídico, político, econômico, sociológico, a fim de ter uma pesquisa bastante completa. E os resultados da pesquisa, que gira em torno desse questionamento acerca da economia do compartilhamento, é saber se esse tipo de plataforma, das plataformas digitais que se colocam como parte de uma economia disruptiva, realmente fazem parte da economia do compartilhamento. E a resposta é que não fazem parte. Uma vez que a economia do compartilhamento tem essa ideia de resgatar esses valores de partilha e de comunidade, que é a ideia de você poder dar oportunidade para pessoas que inicialmente não teriam acesso a bens e serviços terem a partir da economia do compartilhamento. E em contraponto àquela defesa ferrenha à propriedade privada, nós teríamos a economia do compartilhamento. Mas que, na verdade, quando a gente busca a fundo, essas plataformas digitais que a gente fala hoje em dia, que são nesse segmento da uberização, não fazem parte dessa economia de compartilhamento. Na verdade, elas buscam se colocar como ou na economia do compartilhamento ou numa ampla frente de tecnologias disruptivas, mas que, na verdade, elas têm pontos já há muito tempo conhecidos em relação à precarização do trabalho, que é o que eu busco apresentar na minha pesquisa. E vamos colocar nesses pontos e colocar apenas como empresa de tecnologia, por exemplo, a fim de bular a regulamentação. Então, essa ausência de regulamentação causa diversos problemas, e o principal problema está no direito do trabalho. E aí nós temos o modelo just-in-time, que é aquele trabalhador que está sempre disponível para o trabalho, mas que só recebe pelo que produz. Então, a partir disso, nós temos uma precarização do trabalho que vem se expandindo e que não está apenas, como eu já disse, em relação a entregadores e motoristas. Nós temos a discussão em relação a isso, que diz respeito ao futuro do direito do trabalho. Então, qual é o futuro do direito do trabalho? E nós vamos perceber que, por exemplo, o protesto breca dos APPs demonstra que essa mudança e essa luta contra a precarização trabalhista vai vir dos trabalhadores, como já historicamente posto. Então, nós temos, sim, subordinação em relação a esse tipo de trabalho, que é chamado de subordinação algorítmica, e, como resultado, a gente não tem um entendimento jurisprudencial pacificado. Então, o direito não vem dando uma resposta efetiva contra essa precarização do trabalho. Então, fica a pergunta para discussão: qual é o futuro do direito do trabalho, tendo em vista essas novas tecnologias, tendo em vista
esse novo tipo de subordinação e em contraponto a isso, a ausência de um entendimento pacificado dentro do direito, principalmente dentro do direito do trabalho. Bem, essa é a minha apresentação, espero que vocês tenham gostado.